Bom, a gente está num país em que o presidente do STF se orgulha de o Supremo ter se tornado um poder político, já falou mais de uma vez sobre isso, então como é que a gente pode caminhar dessa maneira? E respondendo à pergunta do José Renato Cavicchio, né, por que houve o acordo com o Alcolumbre do PL para apoiar? Porque o Senado também elegeu, né, no sábado, os integrantes da mesa diretora da casa, por aclamação acordada, porque era uma chapa única, apesar de haver lá o candidato Marcos Pontes do PL. Então, o PT e o PL vão ter senadores nas vice-presidências, né? A divisão dos cargos foi combinada pelos partidos que apoiaram Davi Alcolumbre. Então, na eleição de 2 anos atrás, o PL foi derrotado, a gente falou aqui com o Rogério Marinho, na disputa pela presidência, e ficou sem esses cargos. Então, este ano, o partido embarcou na campanha do Alcolumbre e conseguiu uma cadeira na mesa. É o senador Eduardo Gomes, que vai ser o primeiro vice-presidente, que é o responsável por comandar a casa, né, o Senado, na ausência do Alcolumbre. A segunda vice-presidência ficou com o Humberto Costa, do PT, e aí tem também a questão das comissões, né, das comissões permanentes do Senado, que também o PL também conseguiu a presidência de algumas. Então, a questão toda passava por aí, né? E a gente está vendo que a discussão é boa, Vamos falar um pouquinho, então, do Hugo Mota, porque é apoiado também por partidos governistas de centro e da oposição. O deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, foi eleito presidente da Câmara com 444 votos, são 513 deputados. Ele substitui o Arthur Lira, que presidiu a Câmara nos últimos 4 anos e de quem teve o apoio. No discurso da vitória, o Mota fez alusão ao filme militante Ainda Estou Aqui. Eu sei a responsabilidade que me espera e sei também que ninguém faz nada sozinho. Citando pela última vez Ulisses, muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. Vamos fazer o que é certo pelo bem do Brasil. O Brasil não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. O Hugo Mota recebeu o endosso formal de quase todos os partidos da casa, com exceção do PSOL e do Novo, que lançaram candidatos próprios. Na disputa, o deputado Marcel Van Hatten recebeu 31 votos e o deputado Pastor Henrique Vieira teve 22. Em seu discurso, Van Hatten expôs a falta de posicionamento do Hugo Mota sobre diversos temas. Nós precisamos ter clareza sobre a anistia aos perseguidos políticos. Na direita, vejo muitos dizendo, ou alguns na verdade, que haverá anistia com Hugo Mota presidente. Mas na esquerda, dizem que o compromisso é não pautar anistia alguma. Como fica essa situação, senhor presidente? Os perseguidos políticos do 8 de janeiro, Débora dos Santos, um exemplo claro, mãe de família, não vê seus filhos há mais de 2 anos, pichou, perdeu o mané, fez errado, mas a estátua em que seu batom estava já foi limpa no dia seguinte, senão no posterior, mas ela até hoje chora não podendo ver os seus filhos. Que perseguição cruel de Lula, do PT e do STF. Tantos de nós aqui, deputados perseguidos, o presidente Bolsonaro também, e outros como Daniel Silveira, ainda preso, e preciso lembrar, com o voto de Hugo Mota para manter a sua prisão. E por acordo, o PL também levou a vice-presidência da Câmara. A função de substituir Hugo Mota fica com Altineu Cortes, do Rio de Janeiro. Consta, e olha só, né, Hugo Mota é o presidente da Câmara mais jovem da história, ele tem apenas 35 anos de idade, mas é a velha política. Vem de uma família de políticos da Paraíba, é de um partido, o Republicanos, que já teve ali mais ligado a Bolsonaro, aos conservadores, mas é um partido do Centrão, que também é a velha política. Então, é um jovem de 35 anos, o mais novo a presidir a Câmara dos Deputados, mas é a velha política. A Ana está falando, mas ainda temos Davi Alcolumbre, Omar Aziz, essa turma toda, Otto Alencar, Renan Calheiros, e ainda temos
Hugo Mota, apesar de jovem, é um velho, né, na presidência da Câmara. Tem muita garotada aí, muito rosto novo da política, né, que é a renovação da velha política. Podemos pensar na Tabata Amaral e no namorado dela. A renovação da velha. O prefeito lá que fica dançando, o TikToker, prefeito TikToker, enquanto o outro está sendo empalado em praça pública, em guerra de torcida, né? É a barbárie tomando conta do Brasil, principalmente em estados dominados pelo lulismo. Vamos fazer a análise correta aqui. Bom, nós vimos aí, né, o discurso do Hugo Mota fazendo alusão ao filminho da hora que agrada a turma da esquerda, e nós vimos o discurso sério do Marcel Van Hatten tocando no nervo, né, dos presos políticos. Mas se você constatar esse abismo, vai ter gente que vai virar e falar: ele é subserviente ao Partido Novo. Quer dizer, o debate está muito pobre, né? By the way, eles falam assim: o novo é o novo PSDB. Poxa, mas vocês estão querendo ir de Ricardo Nunes, estão querendo enaltecer o Hugo Mota, o Alcolumbre, então eu não estou entendendo o que é muito melhor do que o PSDB nessa estratégia. Isso, para mim, é a estratégia caçabista. E o Kassab é cria do PSDB, só que a cria virou maior do que a criatura virou maior que a cria, né? E hoje em dia talvez até se unam numa fusão de partidos aí, né? Tudo isso é muito lamentável, não está na mesa a anistia, isso está muito claro, isso é a pauta prioritária, porque quem está preso de forma injusta tem pressa, quem tem filho esperando tem pressa, isso é a pauta prioritária, né? E nós não vamos avançar nisso, Lacombe, não vamos. Por isso que eu digo, o Brasil cansa. Eu fiz um outro tweet, não sei mais como é que chama, um outro X, que eu acho que captura o sentimento de muito brasileiro nesse momento, né? Assim, dá até vontade de desistir do Brasil. A diferença é que nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca, mas que dá vontade, dá. Porque é isso, nós estamos discutindo o Alcolumbre. Aí você até leu uma notícia importante, que é um argumento favorável ao acordo, digamos assim. Dessa vez nós tivemos algumas comissões na mão da direita. Pô, legal, isso pode ser a única coisa, aliás, que justifica. Mas um dos nomes que você leu aí, Lacombe, que eu mal conheço, né? Mas eu fui dar uma pesquisada, ele estava lá se referindo ao 8 de janeiro assim: mas também aí não, quebrar não é democracia, tem que ser punido de forma... Ninguém defende vandalismo, que é o que a esquerda faz a vida inteira, com MTST, MST, Black Bloc, Antifa, PT, Dirceu falando que tem que apanhar na rua e nas urnas. Ninguém defende isso. Mas usar o pequeno vandalismo, se teve gente infiltrada ou não, ainda está em aberto, para justificar a perseguição que veio em seguida à direita, isso não dá, né? E parece que um desses do PL que conseguiu comissão é alguém que pensa assim. Então eu não sei se eu vou comemorar só porque é do PL. O PL tem o quê? 100 parlamentares lá? A turma do Valdemar? Então não dá para achar que PL é sinônimo de bolsonarismo. Quem acha isso é muito ingênuo no jogo da política. E para quem se vende como tão pragmático e justifica o pragmatismo até para fingir que está feliz com Hugo Mota e Alcolumbre, está faltando entender que tem uma turma aí que não é só porque é PL que tem o selo de direita, não, gente. E, Ana, é isso, né? Gostaríamos muito de estar livres de Alcolumbre e companhia, e de Hugo Mota também, que é jovem, mas é velho. É jovem, mas é velho. Essa é boa, Lacombe, é isso mesmo. O que me deixa triste é que tanta gente... Você pode discordar do Novo, e olha, eu não tenho filiação partidária com ninguém, nunca tive. Eu não estou falando do Novo, estou falando do deputado Marcel Van Hatten, que, olha, eu não olho para a ficha partidária dele, mas é fato, goste você ou não da etiqueta partidária do Marcel Van Hatten, o Marcel Van Hatten tem sido um dos mais corajosos deputados, junto com o Nicolas, junto com a deputada Bia Kicis, ali no nosso Congresso. Ele foi tão corajoso que ele entrou no radar exatamente da Polícia Federal, que foi atrás do Felipe Martins, ele entrou no radar do Alexandre de Moraes. Então, eu acho muito estranho as pessoas agora criticando o Marcel Van Hatten de uma maneira covarde,
mas que há poucos meses ou há poucas semanas estavam colocando Marcel Van Hatten num pedestal por vir até os Estados Unidos durante várias vezes mostrar para o Congresso americano, para os senadores e deputados americanos, agora volta de novo para a administração Donald Trump, para mostrar as atrocidades que estão sendo cometidas no Brasil contra a nossa Constituição, contra direitos humanos, contra os cidadãos brasileiros, os presos políticos que nós temos. O Marcel Van Hatten hoje é aqui nos Estados Unidos, junto com o Eduardo Bolsonaro também, com a deputada Bia Kicis, são nomes respeitadíssimos já no Congresso americano para demonstrar tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que não tem problema nenhum discordar. Olha, Marcel, eu achei que não precisava a sua candidatura. Quem discorda se ele botava a candidatura ali nesse momento foi errada ou não. Mas não dá para simplesmente, porque você discorda de uma posição agora do Marcel, você empurrar tudo na lata de lixo que ele tem feito e tem colocado o nome dele na mira covarde do Alexandre de Moraes em prol do Brasil. O deputado Marcel Van Hatten, junto com o brilhante jornalista americano Michael Shellenberger, eles deram a total transparência àquele relatório de 541 páginas da Câmara, da House aqui dos Estados Unidos, do Comitê aqui dos Estados Unidos sobre os Twitter Files Brasil. Aquilo teve dedo do deputado Marcel Van Hatten, que está brilhantemente, de maneira corajosa, expondo o que está acontecendo no Brasil. Então, de novo, menos paixão, mais maturidade, discordem de uma coisa ou outra, mas simplesmente jogar uma pessoa como o Marcel na lata do lixo agora, porque eu preciso justificar a candidatura e a vitória do Hugo Mota. Isso não é o que o nosso Brasil precisa agora. Nós precisamos agregar, nós precisamos tentar enxergar um futuro onde a direita ela é mais parecida com a direita aqui nos Estados Unidos. Debaixo ali do guarda-chuva do Partido Republicano, tem muita gente diferente e que às vezes batem cabeça, mas nas pautas importantes para a nação, eles se juntam. E é isso que a gente precisa fazer no Brasil. Só fazer uma correção aqui, eu acabei misturando a eleição do Senado com a eleição da Câmara. O cientista maluco tem toda a razão. Os 32 votos da eleição passada do Senado, Rogério Marinho, com os 8 que foram do Marcos Pontes e do Girão, não tinha candidato do PSOL, era na Câmara, né? Daria ali 32, mas o daria 40. Então você ficaria a um voto só. Realmente, o cientista maluco tem toda a razão. Deixa eu só pegar mais uma mensagem aqui. O Richard Santiago fez um superchat bem generoso e mandou a seguinte mensagem: boa noite a todos, excelente programa, pautas fundamentais ao Brasil, precisamos defender as pautas essenciais ao país, impeachment de Moraes, anistia para o 8 de janeiro, Senado. Então, mensagem do Richard Santiago. E Marcília, para a gente encerrar as eleições aqui, Senado e Câmara, algo que incomoda terrivelmente, eu não sei, você do meio jurídico, não sei se o princípio da publicidade, da transparência, a eleição, essas eleições para as presidências das casas legislativas, elas não deveriam ser com voto aberto? Aliás, não deveria o Congresso Nacional ter o voto aberto para todo tipo de votação? Porque não dá para a gente aceitar que o voto seja secreto em circunstância nenhuma, menos ainda na eleição da mesa diretora, do presidente. Você não acha, não? Tô sem o seu áudio, Ana. Colocar uma observação antes para o professor. Na sexta-feira, professor, o Alexandre Garcia, no Oeste Sem Filtro, disse que na nossa Constituição não está especificado que a votação é secreta. Não está especificado, que isso é uma invenção nova. Isso é o regimento, né? É o regimento das casas, mas que está abaixo da Constituição brasileira, eu acho. Então... Perfeito, é isso mesmo. A Constituição não desce a esse grau para regular isso. Ao contrário, a Constituição ela prega a publicidade.
né? E quando ela prega a publicidade de todo ato da gestão pública, pressupõe-se que, então, a regra deveria ser o voto não ser nem secreto e nem, de alguma forma, ocultado da gente. Nós somos, aquelas pessoas que estão lá, estão em nosso nome. Como é que eu não posso, então, saber como elas votam, de que forma elas se comportam? Como eu vou regular, ou como eu vou conferir, como eu vou fiscalizar como os parlamentares que estão lá a meu mando, a nosso mando, né, em representação a nós, como é que eu vou saber se eles estão de fato regendo a mesma cartilha que fez com que eles fossem eleitos por nós, né? Então, se eu não souber de que maneira eles votam. Então, a regra é a publicidade, essa é a regra da Constituição. Só que os regimentos, eles vão por caminhos, às vezes, tortuosos, políticos, entram em acordos e etc., e eles não obedecem necessariamente os preceitos constitucionais. Eu entendo que, inclusive, seria até saudável, é possível, por exemplo, que essa parte do regimento que não permite, ou que permite que os votos não sejam necessariamente sempre revelados, pudesse até ser declarada inconstitucional. Claro que nenhum parlamentar vai fazer isso. Eu, essa semana, inclusive, estava em Brasília, coincidentemente, e toquei nesse assunto, conversando com alguns colegas, e eu toquei nesse assunto e, enfim, foi um arrepio, né, de cabelos. Óbvio que isso não favorece a ninguém, não favorece a nenhum parlamentar. Os parlamentares não gostam dessa ideia de publicidade, porque, claro, eles podem ser cobrados por isso, mas estão lá para ser cobrados. Então, eu entendo que o regimento interno das casas legislativas em relação à publicidade dos seus votos poderia, sim, ser questionado, não só alterado. Poderia, inclusive, ser questionada a constitucionalidade deles permanecerem dessa forma, de alguma forma parcial ou integral, ocultos da nossa fiscalização, das nossas vistas, dos nossos olhares. Sem dúvida alguma, o Alexandre Garcia está certo, não está na Constituição, e entendo que o regimento pode, inclusive, ser considerado inconstitucional se assim se mantiver.